Vamos começar a mensagem. A mensagem de hoje tem um tema. Diga para o seu irmão: aperta o cinto, que vamos decolar agora. O tema dessa noite é esse: íntimos de Deus. Dá para repetir comigo? 1, 2, 3. Canto de olho para o irmão da esquerda desconfiado, o da direita. Olha lá atrás, o da frente, e responde para mim: você acha que o irmão que está do seu lado tem intimidade com Deus ou não? Vamos descobrir hoje aqui. O Senhor me deu um texto que é um dos textos mais belos e mais emocionantes da Bíblia Sagrada. A entrada de Jesus dentro do Getsemane. Momentos que antecederam o seu julgamento pela mão de Pilatos, pela mão de Herodes, pela mão de Anás, Caifás, pelo julgamento das pessoas, das massas, enfim. Momentos antes de tudo isso acontecer, o Senhor Jesus convidou os seus discípulos para subirem com ele ao monte da oração. Em um outro evangelho diz que o Senhor, tendo terminado de cantar um hino, convidou eles para subirem ao monte da oração. Um outro evangelho diz que o Senhor convidou todos os seus discípulos para estarem com ele orando. E aqui no evangelho que nós lemos de Mateus, mais de forma detalhada, o Senhor divide a sua oração em 2 tempos. Primeiro ele leva todos os seus discípulos ao monte. Ele leva os 12, ou melhor, a história diz que foram apenas 11. Um dos 12 nesse dia arrumou um afazer. Deve ter dito a Jesus: Senhor, eu tenho que pagar uma duplicata no centro da cidade, eu sou tesoureiro do grupo, não dá para ir. E por isso ele não foi. Judas, ele tinha outra coisa a fazer. Os 11 subiram com Jesus ao monte. Mas aqui no evangelho de Mateus, o Senhor disse que, convidando todos eles, ele deixou 8 deles parados em um canto e disse: ficai aqui, porque eu vou mais à frente orar. E indo orar mais à frente, ele levou consigo 3 homens: Pedro, Tiago e João. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aqui começa a mensagem desta noite. Poderia o Filho de Deus fazer acepção entre os seus servos? Sim ou não? Jesus fazia acepção entre aqueles que o seguiam? Tinha uma escala, tinha uma hierarquia? Alguém era melhor do que alguém? Ele amava mais alguns do que a outros? Vamos tentar hoje discernir isso dentro desta igreja, para podermos entender por que é que Jesus levanta homens e mulheres com uma unção diferenciada. Porque é que nem todo mundo é igual a todo mundo. O Senhor não faz acepção quando se trata de salvar o ser humano. Para salvar o homem, Ele libera o seu grande amor. Ele salva incondicionalmente o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o negro, o branco, o asiático, o avermelhado. Jesus é salvador de toda a humanidade. Para salvar, Ele não faz acepção, mas para usar no seu reino, para liberar uma unção especial, para dar um ministério de impacto. Aí o Senhor vasculha a alma do ser humano e encontra algumas coisas que nos outros Ele não conseguiu encontrar. Deus hoje vai mostrar por que é que você é perseguido, por que é que você não consegue alcançar os seus sonhos, por que é que você já está crescendo, por que é que uns são quentes, outros são congelados. Vamos descobrir hoje aqui. Tudo é uma questão de intimidade com Jesus de Nazaré. Amém? Vale mais um glória a Deus aí? Mas antes de entrar no contexto, no texto da mensagem, pastor Márcio, eu queria aqui falar com a inteligência dos mineiros, que mineiro é muito inteligente. Tentar aqui hoje descobrir o que é que os homens viam em Jesus para segui-lo. Imagine você que convencer um americano é muito difícil, porque ele é muito patriota. O reino da América do Norte é cercado e ladeado por muitos heróis. Toda nação que tem história e tem heróis, muito dificilmente eles vão se curvar diante de alguém. Raramente você verá um inglês se curvar diante de outra nação, porque eles são uma nação antiga, são carregados de heróis. Se partirmos para o outro lado do mundo, você vai ver que é muito fácil influenciar um africano, porque é um continente que infelizmente tem muito poucos heróis. O brasileiro está quase na mesma escala. O brasileiro não tem heróis, a nossa nação não tem heróis. Por isso sofremos a influência do mundo inteiro. E eu não estou mentindo. Pergunte ao seu filho que estuda o nome de pelo menos 5 heróis brasileiros. Os neurônios dele vão começar a derreter e no máximo ele vai conseguir falar 3: Tiradentes, Marechal Cândido Rondon e Zumbi do Quilombo de Palmares. Passou disso, raramente vamos lembrar de algum herói. Eu sei que você vai dizer: pastor, somos uma nação nova, temos apenas 500 anos. Eu sei disso, mas o problema não está nisso. O problema está no nosso passado. Todo ser humano precisa se espelhar em um herói.
Todo ser humano que cresce precisa ter diante dele uma imagem a ser seguida, não uma imagem de escultura, não um Deus, ou um semideus, ou um pseudo-deus, mas alguém que possa representar para ele algo que ele possa desejar ser no amanhã. Os nossos filhos acabam se espelhando em nós que somos pais. Os seus filhos e os meus filhos às vezes acabam se espelhando em heróis que ele acaba assistindo na TV. Isto aqui vale uma história muito abençoada. Quando eu era pequenino, pequenino é ótimo essa, né? Não cresci muito, mas eu morava na Vila Tatu, lá da minha cidadezinha, e a gente era muito pobre. Pobre de marré. Era tão pobre que a gente não tinha dinheiro para nada. Então a gente criava os nossos brinquedos. E no fundo da minha casa tinha uma goiabeira. Quem conhece goiabeira aqui? Deixa eu ver. Todo mundo é da roça, igual a mim. Pois bem, tínhamos uma goiabeira no fundo da nossa casa. E eu tinha 2 amigos particulares, o Tom e o Jerry. Nada disso. Tom é porque a mãe dele colocou o nome dele de Everton. E Jerry porque a mãe era apaixonada por um cantor da jovem, média, velha guarda. Jerry sabe tudo, hein, crente? Glória a Deus. Esse aí. E aí íamos nós 3, eu, o Tom e o Jerry. E a gente ficava debaixo daquela goiabeira criando situações, inventando brincadeiras. E você sabe que mente de criança é fértil. E um dia, um dos 3 besta, porque só besta para ter uma ideia dessa, em cima da goiabeira dissemos assim: vamos brincar hoje de Liga da Justiça. E um dos 3 disseram assim: hoje nós vamos brincar de Liga da Justiça. Cada um escolhe um herói. E aí falamos: e aí, que nós... Em cima da goiabeira alguém disse: olha, isso aqui agora é a espaçonave dos Super Amigos. E de repente um fez um barulhinho e arrancou uma folha da goiabeira e disse: recebemos agora uma mensagem lá do Pentágono. Ó a cabeça de criança. E disse: aqui está escrito que o sol está se apagando, e só os Super Amigos podem voltar a fazer o sol aquecer de novo. E de repente olhamos um para os outros e disse assim: então vamos nós. Acionamos a espaçonave, pastor Márcio. Começaram a chacoalhar ela, né, para o motor pegando. E um em cada galho daquela goiabeira. E o Tom era muito levado. O Tom começou a chacoalhar e disse: estamos sendo atingidos por uma chuva de meteoros. Daqui a pouco o Jerry disse: vamos desviar daquele buraco negro. Quase caiu lá de cima. De repente, um dos 3 gritou e disse: estamos com um problema, estamos perto do sol demais, a carcaça da aeronave não está aguentando, estamos derretendo. Pense num dia de alegria. Eu fiquei em pé em cima daquela goiabeira, eu estufei o peito, murchei a barriga, levantei as 2 mãos para cima e disse: para o alto e avante. E pulei. Você ri porque não foi você que quebrou os 2 braços, né? Essa munheca é torta até hoje, derivado daquele tombo. Mas foi a semana mais alegre da minha vida. Na rua inteira ficaram sabendo que eu era o super-homem. Eu andava com os braços dizendo: super-homem, obrigado por ter salvado a terra. Eu fiquei muito feliz. Eu contei essa história apenas para você entender que todo mundo precisa de um herói. Todas as nações têm os seus heróis. Convencer uma nação que tem um herói é muito difícil. Agora, convencer uma nação que não tem herói nenhum é muito fácil. Convencer um judeu é impossível, a não ser que Deus esteja no negócio. Pergunte para mim por quê? Porque na veia deles corre o sangue não de um, não de 2, mas de um sem número de heróis. Detalhe, não heróis fictícios, não alter ego de homens que tiveram uma infância podre, aprisionados pela psicologia infantil, pela falta da presença do pai, que criaram super-homens, que criaram Batmans. Não, eles tiveram heróis de verdade. E nós temos um livro que atesta a existência desses heróis. Está aqui na Bíblia. Imagine você sendo um judeu. A infância do judeu começa, o primeiro catecismo dele é o da fé. Antes de aprender a ler e a escrever, ele aprende a história do Deus de Israel. Imagine você sendo criança, sentado na beira da cama com seu pai, e antes de dormir falar: papai, me conte uma história dos nossos heróis. E o pai olhar para você e dizer assim: filho, você não é comum. Pegar no seu braço e dizer: aqui na sua veia corre o sangue de homens que fizeram o céu tremer, que fizeram o mar se abrir, que fizeram a terra saltar, que fizeram mortos sair de dentro das suas tumbas. Todo garoto judeu crescia com seus olhos brilhantes. Por que é que você acha que todo judeu se dá bem em tudo que faz? Porque eles sabem no que eles creem. Eles têm lastro. Eles sabem que nasceram para vitória e ponto final. Eu não conheço um judeu pobre. Se você conhecer algum, me apresente ele. Só todo judeu é inteligente.
Eles estão sempre na frente de tudo. Por quê? Porque eles têm heróis a serem seguidos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que não são só eles que são inteligentes, não são só eles que são abençoados. Eu tenho aqui hoje o novo judaísmo santo. Eu tenho aqui o novo Israel. Se eles têm 1 milhão de heróis, nós não precisamos de 1 milhão, temos apenas um. Ele é maior do que todos os outros juntos. Ele coloca todos os outros no seu bolso. Ele é tão grande que os pés dele estão dentro da Batista da Lagoinha hoje, e o seu rosto está diante dos anjos que cantam.